Verbo, tempos e modo. Vamos reler o primeiro parágrafo da reportagem, observando os verbos em destaque. Os grilos soam solitários enquanto todos dormem na aldeia da Arcibetânia, Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Na reportagem, essas formas verbais indicam exatamente o que acontece no momento descrito pelo observador, isto é, no momento em que a repórter observa e descreve a aldeia. Esse momento deve ser considerado em relação à escrita do texto e à época da publicação da reportagem. Todos esses verbos destacados estão no tempo presente. O uso desse tempo na reportagem faz com que os fatos relatados pareçam verdadeiros, reais. Neste outro trecho, as crianças mais velhas vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam de saltar na água e riem sem pressa. Observe que os verbos destacados estão no tempo presente, indicando um fato costumeiro. Os verbos ajudam a expressar características, hábitos e comportamentos permanentes das crianças da aldeia. Portanto, devem ser empregados no presente. Leia agora o trecho de uma entrevista com Ziraldo, escritor de livros infanto-juvenis e criador do personagem Menino Maluquinho. Estadinho: qual foi o primeiro livro que você leu? Ziraldo: li os contos infantis do Tesouro da Juventude, uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho de minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os contos infantis clássicos. Li Pinóquio, Patinho Feio. Depois larguei tudo, comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi. Então meus amigos de infância eram o Batman, o Capitão América. Isso estimulou muito a minha vocação. Eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. Eu tinha 11, 12 anos. Ler muito e desenhar muito ajudou Ziraldo na sua vocação. Na frase "eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis", indica algo que era habitual na vida de Ziraldo no passado. A frase "li os contos infantis" indica que algo ocorreu em determinado momento passado ao utilizar o verbo ler no passado. Li. Vamos pensar no tempo. Escreva 3 coisas que você faz habitualmente, que você fez ontem e com toda certeza fará nos próximos dias. As formas verbais empregadas nessas atividades indicam ações que de fato acontecem, aconteceram ou acontecerão. Dizemos que indicam algo real, certo? O modo do verbo que expressa o fato, a ação como algo real, certo, é chamado de modo indicativo. Completar as frases fazendo as adequações necessárias para dar a ideia de algo incerto e duvidoso, com os verbos que estão entre parênteses. Se os raios de sol já aparecessem e iluminassem a vida, as crianças já teriam saído das casas de pau a pique. Se tivessem fome, eles comeriam o que deu para plantar, coletar ou caçar. Leia esse outro trecho da entrevista de Ziraldo com destaque ao início da fala do Ziraldo,
o que ele faria se ganhasse na loteria? Eu resolveria a vida de todo mundo. Nesses casos, os verbos expressam situações hipotéticas. Vamos completar as frases com os verbos ser e ganhar. Se ele fosse o menino maluquinho, resolveria a vida de todos. Se ele ganhasse na loteria, ninguém mais teria problema. Formule uma frase com algo que você gostaria de ser, fazer ou ter. As formas verbais aparecessem, iluminassem, tivessem, fosse e ganhasse indicam algo incerto, duvidoso, isto é, que pode ou não acontecer. O modo do verbo que expressa um fato incerto que pode ou não acontecer como uma possibilidade é chamado de modo subjuntivo. Na tirinha, e se a gente desse uma olhada na porta dos fundos primeiro? Agar teve a ideia de dar uma olhada na porta dos fundos primeiro porque ele deve ter imaginado que a porta dos fundos poderia estar aberta. Ele expressa essa ideia através do verbo desce. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. A fala do personagem indica algo incerto, irreal, que pode ser que aconteça ou não. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. Essa fala expressa algo que está acontecendo no presente. O general Pershing não gosta que seus oficiais brinquem na neve. Este também é um outro exemplo de presente. Alto! Quem vem lá? Amigo ou inimigo? Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? Na tirinha nós observamos uma hipótese, uma possibilidade de algo acontecer ou não. Ele tem razão. A palavra fosse é a forma verbal usada para indicar essa hipótese. O modo verbal empregado para construir essa hipótese é o modo subjuntivo. Verbo, modo indicativo, expressa o que é real, certo? Modo subjuntivo, expressa o que é duvidoso, incerto, hipotético.